Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Sou o Danielson Verpechoski. Estava cuidando, ministrando na Batista Independente Manancial, aqui em Guarani das Missões, e eu sempre transmito na igreja, gravo as mensagens, tanto as mensagens trazidas por mim quanto pelos outros ministros. Mas justamente, né, deu um problema na parte da mensagem, da gravação, e acabou não saindo na gravação a mensagem que Deus tem colocado no coração para compartilhar com todas as pessoas. Então eu gostaria de hoje, né, abrir a Bíblia na mesma palavra que eu li no culto passado e compartilhar aqui gravando, certo? É no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Vocês sabem que esse livro, por causa do teor, ele é um poema, é um livro, é um poema, e esse poema ele é bastante relacionado ao romance, ao relacionamento romântico do casal e tal. E por essa razão, houve já pessoas na história da igreja que quiseram tirar o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, da Bíblia, né, dos cânones da Bíblia, né, porque acharam que era alguma coisa muito íntima, né? E tu sabe que não foi feito, né? Teve alguma resistência, e graças a Deus, porque a palavra se confirma. Mas para te entender Cantares, eu tenho uma chave, que creio que foi Deus que tem me dado uma chave para... Mas esse versículo-chave para ler Cantares, né, para mim é muito importante, que está em Efésios capítulo 5, que diz assim, no versículo 31 em diante: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, respeito de Cristo e da igreja. Então, aqui está falando que, comparando o relacionamento conjugal do esposo com a esposa, do relacionamento entre Jesus Cristo e a sua igreja. O mesmo tipo de cuidado, o mesmo tipo de compromisso, o mesmo tipo de aliança, de zelo, de companheirismo que Jesus quer ter com a igreja, e dessa maneira nós devemos também agir assim no nosso casamento. Então, quando eu leio Cantares, é claro que vai ter algum elemento romântico que eu posso usar no meu casamento. É lógico que vai ter alguma orientação sobre a importância do cuidado, do carinho mútuo. Tudo isso tem isso. Mas, além disso, e é isso que nós vamos falar hoje, é dessa chavezinha, que é a mesma chave que Jesus usa quando ele se compara com o noivo. Ele diz, eu sou o noivo. O noivo, tem momentos que o noivo, ele se compara, a palavra de Deus fala, né, que Jesus Cristo é o noivo. Então, quando a gente for ler agora Cantares, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 6, entenda a parte da noiva como sendo nós, a igreja, e a parte do noivo como sendo Jesus, o cabeça da igreja, o dono da igreja, a razão e da nossa fé. Só que, lembrando, igreja não é indivíduo. Eu já vi pessoas falando assim, eu não preciso ir na igreja porque a igreja sou eu. Essa é uma frase totalmente sem menor sentido, porque a palavra igreja quer dizer grupo de pessoas. Então, a igreja jamais vai ser eu. A igreja, no mínimo, precisa ser nós. Dois ou mais reunidos em nome de Cristo, seguindo a palavra de Deus, sendo representante de Cristo no mundo, sendo corpo de Cristo no mundo. Isso é igreja. Tirando isso, não é igreja. Então, pensando nesse caráter de igreja, a igreja não como sendo um individual, mas a igreja como sendo nós. Então, aqui eu estou vendo assim, o número de pessoas que estão acompanhando essa ministração. Nesse momento, ligados pela internet, nós somos igreja. Individualmente, não. Mas ligados pela palavra de Deus, nós somos igreja. E eu quero mostrar então para vocês o que está em Cantares, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: eu dormia, falando a esposa, né?
a noiva. Eu dormia, mas o meu coração velava, e ouço a voz do meu amado que está batendo. O esposo diz: abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Esposa: já despi a minha roupa, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado pôs sua mão pela fresta da porta e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir o meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra como doce aroma sobre as maçanetas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e tinha ido, e minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Queridos, aqui está falando de algo que acontece ainda hoje em nós como igreja. Lembrando, igreja não é eu individual, igreja é grupo. Né? Então, a igreja não é o lugar onde a gente se reúne, mas a igreja é a reunião em si. E aqui está falando de algo, né? Falando de algo que o noivo está chegando para visitar a noiva, o noivo quer ter uma visita com a noiva, mas a noiva já se acomodou, a noiva já se retirou, não era hora, não estava marcado, não era esse momento. Ela já tinha resolvido que ela ia ficar na cama. E daí, quando ela percebe o erro, se levanta para correr atrás do noivo, mas o noivo já não está mais lá e sua alma desfalece. Isso tem acontecido hoje nas nossas vidas, porque nós somos chamados, Jesus disse que ele edificaria a igreja, e igreja não é indivíduo, igreja é grupo. Ele edificaria um grupo, e as portas do inferno não prevaleceriam sobre esse grupo. Não está falando que as portas do inferno... O que é a porta do inferno? É tudo aquilo que te conduz para aquilo que te mata, rouba e destrói. Pois tudo aquilo que te conduz para mata, rouba, destrói os teus sonhos, a tua família, a tua vida, isso não vai prevalecer, não sobre a tua vida individual, não sobre Moisés, Abraão, Miriam, não, sobre a igreja, sobre o grupo. As portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja. Essa promessa é para a igreja. Né? E Jesus disse assim, ele se compara ao noivo, né? Ele mesmo se compara ao noivo, ele diz assim, por que os teus discípulos, perguntam, né? Por que teus discípulos não jejuam? Ele disse, por que jejuariam os amigos do noivo quando o noivo ainda está com eles? Haverá tempo em que o noivo não estará com eles. Nesse dia jejuarão. Jesus está se comparando com o noivo e dizendo a mesma coisa que está aqui em Eclesiastes capítulo 5. Existe um tempo da visitação. Jesus, o noivo, ele vem para ter um encontro com quem? Comigo individualmente, com o Danielson, ou contigo individualmente? Não, com a igreja, que é a noiva. Ele tem esse desejo de se reunir. Mas muitas vezes nós, como partes dessa noiva, nós nos recolhemos. Nós preferimos ficar descansados. Eu trabalhei a semana toda, não vou me reunir com a igreja hoje. Tá chovendo, tá frio, tá calor, chegou a visita. Eu tô cansado, trabalhei demais, não vou. Eu já fui semana passada, não vou hoje. E daí, de repente, quando a gente percebe que perdemos um momento da visitação, nossa alma desfalece. Né? E às vezes demora um pouco para perceber, mas realmente desfalece quando a gente percebe que perdeu um momento da visitação. Jesus quer nos visitar, Jesus quer ter contato, quer ter um relacionamento conosco, vívido, através da igreja. E eu quero chamar a atenção de uma coisa, a palavra do Senhor diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não está dizendo, buscai o Senhor quando tu tiver afim, invoque quando tu precisar. Buscai o Senhor quando tu estiver motivado, invoque quando tu tiver tempo livre. Buscai o Senhor quando tu estiver disposto, invoque quando tu não estiver cansado. Não está dizendo isso, está dizendo buscai o Senhor enquanto
se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Onde está o Senhor? Jesus disse que onde 2 ou 3 se reúnem em nome dele, ele está. Então, aonde ele está? Aonde a gente deve invocar o Senhor? Na reunião da igreja. A gente deve sair do nosso comodismo. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas não é, ele não disse, vocês que estão cansados, sobrecarregados, fiquem aí que eu vou aí. Não. Nós que precisamos sair do nosso, tomar essa atitude de sair do comodismo e ir em busca daquele que alivia o nosso fardo, em busca do noivo que quer se encontrar com a noiva. Quem é a noiva? O grupo. Então, meu querido, minha querida, quando surgiu oportunidades de tu se encontrar com a tua igreja, eu não sei quais são os dias que tua igreja faz culto, mas não perca. Claro, tem momentos que tu pode estar adoentado, tu pode, sei lá, acontece às vezes uma intercorrência que impede de tu estar na comunhão com a igreja. Mas tirando uma intercorrência eventual, priorize estar na comunhão com a igreja. Priorize participar não apenas de um culto por semana, ou tem gente, menos ainda, um culto por mês, e tem gente que nem isso. Priorize a participação da igreja. Vá ter um encontro com o Senhor. Tu não está indo para cumprir uma obrigação religiosa. Tu não está indo para cumprir uma agenda que tu está acostumado. Tu está indo para ter um encontro com o noivo. Teu noivo, o noivo da igreja, Jesus Cristo, está lá. Onde 2 ou 3 estão reunidos, está lá. Ah, mas não adianta, eu vou lá, tem pouca gente. Se tem mais de 2 pessoas, mas tu, pronto. Jesus está lá, é com um noivo que tu vai se encontrar. Porque haverá tempo, Deus alerta isso, haverá tempo que não vai mais ser possível. Haverá tempo em que Jesus não vai estar mais disponível. Haverá tempo que a gente clamará, né? Como diz aqui em Cantares, olha só, diz no versículo 6, busquei-o e não achei, chamei-o e não respondeu. E a palavra de Deus vai confirmar isso. Buscai-o, né, invocai-o enquanto está perto. Agora é hora. Agora é hora. Eu não sei em quantos dias existem reuniões na tua igreja. Participe do máximo possível. Participe do máximo possível. Cada reunião é um encontro com o noivo. Aproveite, porque haverá tempo em que o Espírito Santo não estará mais assim à disposição, que o próprio Jesus, o próprio noivo, Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato, se abrires, faça isso, levante, vá e abra, faça esse movimento, vá em direção a Jesus, vá em direção aonde Jesus está, que é onde sua igreja está reunida, e compartilhe da palavra, louve ao Senhor e tenha um momento. Haverá um dia também, por outro lado, para aqueles que cultivaram essa busca por Deus, que não desperdiçaram esse encontro com o noivo, haverá um dia em que nós nos reuniremos todos na glória do Senhor. Aí sim, ele vai estar sempre ali conosco. Aí sim, a alegria vai ser completa, a bênção vai ser completa. Mas até esse dia chegar, cabe cada um de nós buscarmos, estar em comunhão. Não se desvie da congregação, como é costume de alguns. Isso está em Hebreus capítulo 25. Mantenha em comunhão, se mantenha, porque a bênção, a promessa não é individual. A promessa de ser preservado das portas do inferno é para o corpo de Cristo. Que sejamos corpo de Cristo, que sejamos noiva de Cristo, que nos alegremos em nos encontrar com Cristo em cada reunião em que a noiva se reúne. Amém? Obrigado por me escutar até aqui. Se sentiu de Deus, compartilhe essa palavra com os demais. Deus abençoe. Forte abraço.